Pessoal, aqui é o Ventura. Hoje é dia 10 de janeiro de 2023. Eu quero passar para vocês um resumo. Qual a situação atual do Brasil? Qual a situação atual da esquerda e qual a situação atual da direita? A esquerda, o comunismo, a implantação do comunismo no Brasil está no grau 9. De 0 a 10 está no grau 9. De 0 a 100, faltam 10 estratégias para serem implementadas. Apenas 10 estratégias para serem implementadas pelo comunismo. Se não conseguirmos, se não acordarmos, se não acreditarmos em toda a verdade que as pessoas experientes, que o pessoal da direita com experiência prática, experiência de vida, experiência profissional, experiência empresarial, experiência com o militarismo lá atrás, se nós não seguirmos essas pessoas, o que vai acontecer é a implantação do comunismo em nível 10 no Brasil. O que é nível 10? Nível 10, você não poderá mais reclamar de nada. Eles serão donos de toda verdade. Não haverá mais justiça, não haverá mais trabalho, não haverá mais agronegócio, não haverá mais propriedade privada. Tudo será do governo. Este governo será comandado por uma minoria de alguns milhares de pessoas que são os fiéis companheiros do Lula, do Zé Dirceu, do Alckmin, do Fernando Henrique, da Gleisi Hoffmann, do Maduro, do Ortega e de outros comunistas da América do Sul, amigos da China, amigos de Cuba, amigos de comunistas do mundo inteiro. Os comunistas estão implantando o comunismo no mundo inteiro. Mas existem 3 tipos de comunismo. O comunismo que estão tentando e estão conseguindo instalar no Brasil, implementar no Brasil, é o pior comunismo que existe. É o comunismo da miséria. É o comunismo de Cuba, é o comunismo da Venezuela, da Nicarágua, comunismo da Bolívia, da Colômbia, Chile, Argentina. Eles conseguiram implementar. O povo está esperneando, mas todas as leis desse comunismo foram feitas pelos comunistas. A constituição deste comunismo foi feita por comunistas. Então tudo que eles fizerem estará dentro da lei que eles criaram. Não existe mais direitos. Não existe mais direito no sentido de propriedade, direito no sentido de justiça, direito no sentido propriamente da palavra. Todos os advogados da direita, quando o comunismo for implementado, todos os advogados da direita serão ignorados, serão castigados, serão presos, porque serão classificados como atuantes, ativistas antidemocráticos. Portanto, todos os advogados da direita, se for implementado o comunismo no Brasil, podem jogar o seu diploma fora, a OAB vai deixar de existir e, se existir, será somente ordem dos advogados comunistas. Entenderam? Forças Armadas serão militantes comunistas que defendem o governo comunistas. Os líderes, os comandantes das Forças Armadas serão ativistas comunistas que darão ordens absurdas aos comandados. Portanto, tudo o que foi falado até hoje das Forças Armadas, se as Forças Armadas não destruir o comunismo, o comunismo, destruirá as Forças Armadas. Os militares das Forças Armadas serão executados, serão presos, serão imobilizados, serão presos em campos de concentração. Perderão a aposentadoria aqueles que estão na reserva. Entenderam o grau que está chegando? Todos os policiais militares do Brasil, todos os estados da reserva, aposentados, perderão a sua aposentadoria. A aposentadoria desses militares será reduzido a um salário mínimo. O salário mínimo não dará para comprar uma cesta básica. O salário dos militares em atividade será o suficiente para sobrevivência. E esses militares da ativa, eles serão obrigados a obedecer às leis do comunismo. Se não obedecerem, serão presos, executados, aposentados, paralisados. O que é paralisados? Levam eles para a prisão, quebram a coluna dele e ele fica em cadeira de roda e fica com alguma doença, dependendo de remédio e da família. Ele não é morto, mas ele é inabilitado, inutilizado. Isso que eu estou dizendo, aquele que disser que é mentira é um hipócrita, um medíocre, um imbecil que não sabe o que está acontecendo no mundo. Aquele que disser que esse áudio
é fake, é um filho da puta, covarde, que não está defendendo a pátria e ou está ativamente é um ativista comunista ou ele é um idiota útil, ele não sabe o que está fazendo. Portanto, acreditem nesse áudio. Existem ainda 10 pontos para serem implementados. A direita tem ainda 2 jogadas, apenas 2 jogadas. Se a direita errar essas 2 jogadas, o comunismo será implantado no Brasil. O Ventura gravou um áudio e escreveu textos em 2021, durante 10 meses seguidos, falando para os militares serem insurgentes, para serem desobedientes aos comandos absurdos, às ordens absurdas. Mas, no momento que receber uma ordem absurda do seu superior, se essa ordem for absurda contra a moral, contra a verdade, contra o povo, contra tudo o que há de bem, contra o cristianismo, você deve dar um tiro na cabeça do teu superior. Foi isso que foi dito, mas não foi feito. Se quem ouviu os áudios do Ventura em 2021, ao invés de falar que ele é louco, que ele é imbecil, que ele não sabe o que está fazendo, que ele está com um problema psicológico, na verdade, se vocês seguissem, vocês hoje seriam heróis do Brasil. Mas vocês preferiram desacreditar do que é de Deus para acreditar no que é do demônio. Quem é do demônio? As redes de TVs, mídias sociais e pessoas que não têm conhecimento, mas que têm diploma, que têm documento que prova que ele tem conhecimento, quando na verdade ele não tem. Portanto, sigam, ouçam, acreditem nos homens de Deus. Mas homens de Deus não quer dizer pastor, padre ou qualquer outro missionário. Existem milhares de missionários, pastores, padres, que são calhordas, são comunistas, são idiotas, são imbecis. Eles estão onde estão por um motivo que ninguém sabe. Talvez com a ajuda do demônio. Porque os homens de Deus foram capacitados por Deus. E como que você comprova isso? Através dos resultados. Não é resultado financeiro, é resultado espiritual. Então, o que nós temos que fazer agora? Nós temos apenas 10 estratégias que ainda não foram implementadas. Vejam que aquele golpe que foi dado em Brasília foi tudo planejado. Aquela reunião do Lula com os ministros do STF, do TSE, do STJ, eles estavam combinando o plano para fazerem o que foi feito em Brasília. A pergunta durante a reunião foi a seguinte: se o povo invadir Brasília para exigir a queda do presidente Lula, do STF e do Congresso, o que nós devemos fazer? A estratégia utilizada, escolhida, foi a seguinte: colocaremos infiltrados entre o povo, esses infiltrados estarão armados, uniformizados, preparados, camuflados, misturados com a população. Esses 300 são criminosos, fazem parte de facção criminosa, fazem parte do narcotráfico, fazem parte do complexo onde o Lula comanda o Comando Vermelho, onde o Alckmin comanda o PCC, onde Alexandre de Moraes comanda o PCC. Portanto, nós não estamos lidando com pessoas da lei, com ministros da alta corte. Nós estamos lidando com criminosos, narcotraficantes, perigosos, armados e estão no comando. O que devemos fazer? O que as Forças Armadas devem fazer? As Forças Armadas não possuem armas de alta tecnologia como a Rússia. Por isso que o nosso presidente Bolsonaro foi à Rússia. Por isso que o Trump fez acordo com a Rússia. Para que adquirissem armas, para que compartilhassem armas, conhecimentos e objetivos, estratégias e forças. Por isso que o Biden, que é comunista de esquerda, para quebrar as Forças Armadas dos Estados Unidos, ele abandonou lá no Afeganistão, equipamentos, armas, veículos, inclusive aeronaves americanas, no valor de 82 bilhões de dólares, o que equivale a 400 bilhões de reais. O Biden deu para o Afeganistão, jogou fora, para armar o amigo dele e para quebrar as forças dos Estados Unidos. Então a guerra é mundial. Se você está achando que é fake, você não entende nada de geopolítica. Você não entende nada do que está acontecendo. Fica quieto, siga, quem sabe. Ou então, você vai ser queimado vivo e achar que está participando de um churrasco. Onde o churrasco, a carne, é você, seu idiota. Ouçam aqueles que têm conhecimento. Ouçam aqueles que estudam a geopolítica há 30, 40 anos. Ouçam os